Então vamos começar aqui. Você está vendo a tela? Tô. Beleza. Eu tenho aqui resistores, certo? Uhum. Vamos fazer primeiro aqui essa associação, tá ok? Peço a sua interação aqui. Quanto que vai dar essa associação aqui? É um circuito paralelo, né? Isso. Vamos lá, resistência equivalente. Se está em paralelo, é o produto vezes a soma, certo? Pela soma, correto? Uhum. 2 vezes 2, dividido por 2 mais 2, certo? Tá captando aí? Tô. 4 dividido por 4 dá 1 ohm, certo? Aqui, como o resistor está em paralelo, aqui tem aquela outra forma de andar mais rápido. Você pega a resistência equivalente de um resistor, como eles são iguais e estão em paralelo, é 2 dividido pela quantidade. Quantos nós temos aqui? 2, Do. certo? Então dá 1 ohm também, certo? Beleza. Então, agora eu vou redesenhar o circuito, mas aqui, essa resistência equivalente aqui, eles estão em série ou estão em paralelo? Aí tá em série, né? Isso mesmo. Então, vou desenhar aqui o circuito. Beleza? Aqui fica 2 mais 1, 3, certo? Deixa. Beleza. 3 ohms. E aqui eu tenho uma outra resistência que nós temos aqui de 1 ohm, correto? Isso. E aqui 5 volts. Mas ele quer somente a associação. Aqui nós temos o quê? Série ou paralelo? Aí tá em série. Isso mesmo. Então nós vamos fazer a soma deles. Resistência equivalente. 4 ohms. Isso mesmo. 4 ohms. Beleza? Beleza. Agora vamos para o circuito aqui de baixo. Essa associação nós temos aqui é em série ou em paralelo? Aí é paralelo. Muito bem. Então, eu posso já fazer aquela associação aqui mais rápido? Ou você quer faz passo a passo? Pode ser mais rápido. Pode, né? Então nós temos aqui resistência equivalente. São Qual que tudo é, mesmo. qual que é a resistência que nós temos aqui em comum? 2, né? 2. E quantos nós temos aqui? 3, certo? 1, 2, 3, correto? Sim. Então a resistência equivalente nesse caso vai ser 2/3 de ohm. Então o circuito vai ficar mais ou menos desta forma. Correto? Aqui nós temos 2/3. Calculando os 3 aí, no caso, deu quantos ohms? Aonde você fala? No caso, vai ficar assim, 2/3. Por quê? Porque quando a resistência está em paralelo, é você pegar a resistência aqui, por exemplo. Isso é no mesmo valor, né? Isso, só com o mesmo valor. Aí é você pegar a resistência R1, que é igual a R2, que é igual a R3 e assim vai, beleza? Sei. Isso no mesmo valor. Isso, e dividido pela quantidade. O N, certo? Que nem a mesma coisa aqui. Quantos resistores eu tenho aqui? 2. 2. E estamos em paralelo, correto? Então é 2 dividido por 2 que dá 1, que deu a mesma coisa aqui, beleza? Eu sei. Certinho? Certo. Aí no caso, Então, como... pode falar. Aí no caso, como foi 3, aí é 2 dividido por 3, né? Isso, 2, por causa da capacidade de todos eles aqui, dividido por 3, Eu tá? sei. 1, Porque é 3 2, vezes. 3. Isso, 3 vezes, beleza? Beleza. Então vamos aqui agora para esse outro circuito, certo? Eu vou fazer aqui a resistência desse aqui primeiro. Então tem a resistência Esse de equivalente. baixo aí não dá pra... Tá dando pra me ver muito bem. Não tá vendo, não? Não, agora sim.
Agora tá vendo? Tô. Beleza. Então, quantos que eu tenho aqui? 2 e 2, certo? Tá em paralelo, correto? 2 vezes 2, dividido por 2, mais 2, correto? Correto. Aqui vai dar 4, dividido por 4. Beleza? Então, aqui vai dar 1 ohm, correto? Então, o circuito vai ficar desta forma. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 4, correto? E aqui 2 volts. Quanto vai dar resistência equivalente aqui? 5, né? Isso. Muito bem. Então, a resistência... Opa, deixa eu fazer um negócio melhor aqui. Resistência equivalente vai ser igual a 5 ohms, beleza? Quando eu falo associação de resistores, querendo saber sobre o valor total Não. da resistência. Quando você faz uma associação de resistores, por exemplo, um circuito desse, é você o que tem em mente? É eu pegar apenas tendo uma fonte Sim. com apenas um resistor que vai dar ao meu circuito ou potência ou alimentação com apenas esse valor, entendeu? Por exemplo, eu tenho esse circuito aqui de 2 volts e eu fiz a resistência equivalente dele que deu igual a 5, correto? Então, ao invés de eu fazer a associação com apenas 2, com esse 2 e com esse 4, eu faço uma associação com esse 5 ohms aqui, beleza? Onde vai ter uma corrente aqui. Que aí a gente vai ver mais adiante sobre o teorema de Thevenin, que a gente vai precisar disso aqui, tá? Apenas a resistência equivalente no circuito para substituir. Não tô... Entendeu? Deu uma paralisada aí, deu uma travada. Tá. O objetivo é você pegar todas essas resistências e substituir por uma só, tá ok? Mais adiante no conteúdo vai ter sobre o teorema de Thevenin, que aí a gente vai ver como que a gente faz para deixar tudo isso aqui de modo que seja o mais simples possível, ou seja, um circuito com apenas uma fonte de alimentação, um resistor e mais adiante com um capacitor e com um indutor também, tá ok? Tô entendendo. Beleza. Podemos ir para a segunda etapa? Pode. Então, beleza. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Ohm, ok? O primeiro exercício diz o seguinte: determina a DDP que deve ser aplicada a um resistor de 6 ohm para ser atravessado por uma corrente elétrica de 2 volts. Então eu sei que a lei de Ohm é igual a V igual a RI, isso mesmo. Então eu sei que a DDP vai ser igual a 6 vezes 2, que você falou 12, né? Então tá correto. O segundo exercício. Um chuveiro elétrico é submetido a um ADDP de 220, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10, correto? Qual é a resistência do chuveiro? Mesma coisa. V é igual a RI, correto? Pergunta a você, isso aqui é uma função do primeiro ou do segundo grau? Essa função aí Isso, é do primeiro, né? isso, primeiro grau. E qual que é o gráfico que você vai ter que desenhar? A lei de Ohms. Não. Qual que é o gráfico? É uma reta, uma parábola? Eu não sei. É uma reta, tá? Quando você tiver uma função do primeiro grau, aí eu vou pegar a parte aqui matemática mesmo. Se eu tenho uma função f de x e ela é do tipo ax mais b, correto? O gráfico dela vai ser assim, ó, uma reta. Tem aqui o eixo x e aqui eu tenho o eixo y, correto? O gráfico vai ter que ser uma reta. Tem que ser assim, tá bom? E por que tem que ser crescente? Porque, como é que eu sei que é crescente? Pelo valor do A. Se eu tenho uma função do primeiro grau
cuja a função é determinada da seguinte forma, menos ax mais b, te pergunto, ela é positiva ou ela é negativa? Negativa, né? Isso, justamente. Por quê? Porque o que importa é o valor do a, correto? Se o a é negativo, então a função é decrescente. Como ficaria esse gráfico? Ficaria dessa forma assim, ó. Ficaria assim. O eixo x e o eixo y. E a reta ficaria dessa forma, ficaria decrescente, correto? É a mesma coisa da lei de Ohm. Por exemplo, aqui é positivo, correto? Sim. Mas há casos, por exemplo, que você vai ter, por exemplo, que a corrente pode vir negativa. Então ficaria dessa forma aqui, tá ok? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Você relembrou essa parte matemática? Não. Não? Qual que é a sua dúvida? Eu estava até olhando isso aí na atividade que ele passou lá, mas eu não entendi nada na relação. Então vamos de novo. Porque Isso ele aqui é... colocou lá para a gente identificar lá sobre a corrente alternada, entendeu? Ah, tá. Não, a gente ainda vai Corrente. chegar, né? A gente vai chegar nessa parte ainda aí, beleza? Uhum. Então, beleza. Essa parte aqui da função do primeiro grau, você entendeu? Não. Não? Então vamos de novo. Isso aqui é só uma parte matemática mesmo, porque você vai precisar disso mais na frente. Se eu tenho uma função genérica do tipo ax mais b, essa função ela pode ser crescente ou decrescente. Isso aí é só uma fórmula, né? Isso é uma fórmula genérica, correto? É. Eu sei que é uma função do primeiro grau, porque tem um aqui, em cima do x. Então eu tenho uma raiz, que se eu colocar em x, essa função vai zerar, certo? Sim. Então, o gráfico de uma função do primeiro grau, aqui eixo x, aqui eixo y, vai ser uma reta, correto? Uma reta crescente. Por quê? O meu coeficiente linear, aqui no caso, ele é positivo, correto? Aqui é mais ou menos? Menos, né? Não. Aqui, ó, é mais ou menos. Antes do A. É o mais? Isso. E toda vez que uma função tem mais, ela é função crescente, correto? Então aqui é função considerada crescente, beleza? E o gráfico dela é uma reta ascendente, crescente, beleza? Entendeu essa parte? Entendi. Beleza. Agora, se eu tenho uma função e ela é do tipo menos ax mais b, certo? Eu tenho um gráfico, deixa eu melhorar isso aqui. Eu tenho um gráfico Excrescente. onde eu tenho o eixo x e eu tenho o eixo y, correto? É. Agora eu te pergunto, a função é crescente ou decrescente? É decrescente, né? Por Por causa causa do menos. isso, por causa do a é negativo, correto? Ah, Então quando é positivo, então é crescente, né? isso. E quando a é negativo, então é a função decrescente. Esse é o gráfico da função. Então nesse caso aqui, essa é uma função decrescente. Crescente. Beleza? Aí Como é que a usando gente... essa fórmula. Isso. Isso aqui é uma função do primeiro grau, correto? Não tem como a gente estudar eletricidade sem utilizar a matemática. Você concorda comigo? Não tem como, é verdade. Não tem como. Então, a gente pega alguns princípios matemáticos para a gente analisar aqui. Por isso que eu quero fazer isso bem detalhado com você, para que você entenda. Pode apagar aqui, né? Ó, Já apaguei, mas você relembrou, né? Você quer anotar alguma coisa aí? seria bom, né? Pode anotar então, que eu vou ditar para você. Então, põe um asterisco aí no lado assim, mais ou menos assim, na linha, e coloca assim, função primeiro grau, correto? Correto.
Quando você falar que está pronto, eu dito para você. Pronto. A função do primeiro grau consiste. Isso, consiste. Vou falar. Em um coeficiente angular. Em um coeficiente angular e um coeficiente linear. Ponto. A forma genérica dessa função é do tipo, dois pontos, linha de baixo. A forma genérica dessa função é dada pela seguinte equação, dois pontos. F de x igual a x mais b. Ok. Certo. Aí você coloca A, coeficiente angular. Aí. Isso. E aqui em B, coeficiente linear. Quando você estiver pronto, eu vou ditar outra coisa também, tá bom? Pode ditar? Pode. O que determina a inclinação da reta? Peraí, calma aí. A inclinação da reta? É isso? Isso, numa função do primeiro grau. É o valor. A inclinação da reta. Isso. Determina a inclinação da reta, é o valor do A. Aí você desenha aí. Só para você lembrar mesmo. Isso aqui é importante, tá? Se uma reta. Aí você faz tipo uma reta, porque eu tô com o mouse aí tá bem ruim, tá? Vou tentar melhorar fazer o melhor possível aqui. Aí você escreve aqui A maior que zero, que é positivo, correto? Função crescente. A maior que zero, né? Isso, função crescente. Beleza? Isso. Agora, se o A é negativo, x. O gráfico vai ser uma reta decrescente, beleza? Aí o A nesse caso aqui, deixa eu mexer aqui de novo. O A aqui nesse caso vai ser negativo. Gente, vamos de novo. Isso. O A vai ser menor que zero. Se isso acontece, então a função é decrescente, beleza? Decrescente, tá ok?
Ok. Sabe? E isso é importante por quê? Porque mais adiante você pode ter uma questão, né, teórica, ou então quando você for analisar um circuito em CC, né, em corrente contínua, que o gráfico aparece dessa forma aqui. Aí você vai saber que, nesse caso, a função é crescente, então o resistor é ômico, né, quando isso acontece, ou seja, quando ele é positivo, certo? E nessa fórmula aqui, V igual a RI, tudo é positivo, então é tudo crescente. E se por acaso aparecer dessa forma aqui, você vai classificar o resistor como não ômico, tá ok? Que não obedece à lei de Ohm, tá bom? Ok. Ficou claro para você? Sim. Então vamos voltar à questão 2. A DDP é 220 e a corrente elétrica é de 10. E ele quer saber a resistência do chuveiro. Então, a resistência vai ser igual a 220 dividido por 10, correto? É só cancelar o zero aqui. E eu sei que a resistência vai ser de 22 ohm, correto? Pode ir adiante? Olha. Beleza. Agora, a questão 11. Diz assim, um fio de cobre tem comprimento de 120 metros, correto? Então, comprimento é de 120 metros. E área de secção transversal a área que eu chamo de S, é igual a 0,50, beleza? Só que está em milímetros. E aí, como está em milímetros, um milímetro tem que ser 10 a menos 3 elevado ao quadrado, correto? Porque está aqui ao quadrado, beleza? Milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade do cobre a 0 graus Celsius é essa aqui, né? Ou seja, a resistividade ρ é igual a 1,72, certo? Vezes 10 a menos 2. Então, a sua resistência elétrica a zero será. Então, essa aqui já é a segunda lei de Ohm. Igual a ρ, comprimento, dividido pela área, correto? Então, essa resistência vai ser o quê? R é igual. Vamos substituir aqui o valor de ρ, beleza? 1,72 vezes 10 menos 2, certo? Vezes o comprimento de 120 metros, certinho? Só que eu posso fazer o seguinte, aqui é milímetro por metro, então tá correto, certo? 120, beleza? Dividido pelo valor de 0,50, correto? 5 vezes 10, menos 3 vezes menos 2, menos 3 vezes 2 aqui dá menos 6, certinho? A potência, correto? Ou você se perdeu? Me perdi aí. Então vamos voltar de novo. Isso aqui é potenciação, beleza? Eu vou substituir. Pode falar. A gente fez uma atividade dessa aí, lá Ele colocou umas atividades para a gente fazer e enviar lá, né? Sim. E daí a gente fez uma atividade parecida com essa daí, mas só que era para a gente descobrir descobrir quanto que ia ser a bitola do cabo, entendeu? Ah, sei, entendi. Aí no caso seria a secção transversal, né? Mas A a gente área. usou quase essa mesma fórmula aí, só que para descobrir outro sentido, aí é para a gente saber de quantos anos vai ser, né? Sim. Só que aqui no caso tem o seguinte: não precisa passar para. Aqui, ó, eu tô vendo agora. Não precisa passar para metros.
Por quê? Porque aqui já está em milímetros quadrados, certo? Sim. E aqui também está em milímetros quadrados. E aqui está para metros e aqui está para metros, correto? Sim. Então é só substituir. Então vamos pegar o ρ. O ρ é 1,72, correto? Vezes 10 a Isso. menos 2. Beleza? Ele deu aqui. O comprimento é quanto? 120, beleza? 120, beleza? Aqui, ó, tem comprimento de 120, beleza? Multiplica E divide por 0,5. Porque ele já está na unidade aqui, ó. O ρ está na unidade e o metros também está na unidade, tá bom? Você está entendendo? Ou quer que eu volte? Não entendi. Beleza. Ele já Então, está no valor definitivo, já os demais. já está tudo no Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos pegar aqui 1,72 vezes 120 dividido por 0,5, correto? Correto. Daqui 412. Opa, cadê? Borracha. 412,8. Aqui não, tá certo. Aqui tinha que ter passado para a unidade mesmo. Você estava certo, viu? Você estava certo. Não, peraí. E aqui, ó. Tá certo. É só substituir mesmo. Aqui, vezes 10 a menos 2, correto? O que é 10 a menos 2? É você pegar o valor aqui, 412,8, e dividir por 100, correto? Isso. Então, é só você arrastar a vírgula para a esquerda. 2 vezes, certo? Então, a resistência vai ser de 4,12 ohms. Beleza? Beleza. Você entendeu? No caso, a resposta lá era a B? Isso, a letra B. A resposta é essa aqui. Matou? Matou. Beleza. Podemos ir para a próxima? Pode. Beleza. Aqui, ó. A 32. Dos gráficos mostrados abaixo, escolha aquele que melhor representa um resistor linear que obedece à lei de Ohm. Mostre a alternativa que representa a resposta correta. Vamos para a lei de Ohm? V é igual a RI, correto? Certo. Aqui a tensão ele chamou de U. Eu vou chamar de U aqui para não confundir. U é igual a RI, correto? Então, é a tensão pela corrente. Então, é U, passo I dividindo, correto? E vai me sobrar o quê? A resistência. Aí eu te pergunto, o valor aqui é positivo ou negativo? Aí é positivo. E é função do primeiro ou do segundo grau? Aí é do primeiro. E é crescente ou decrescente? Aí é crescente. Isso. Então, qual que é a letra que nós temos aqui? A B. Beleza? Beleza. Certo. Vamos para a próxima? Bom. Beleza. Uma lâmpada incandescente é atravessada por uma corrente de 5,5. Sendo a resistência elétrica da lâmpada igual a 20, o valor da DDP será, então vamos pela lei de Ohm. V é igual a RI, correto? Então, quanto que é a resistência que nós temos? 20. Isso. E quanto que é a corrente? É de 5,5. Isso. E quanto que dá aí? Aí é 20 vezes 20, 5,5. Dá 20. 110. Se você tiver calculadora, pode fazer aí, viu?
É 20 vezes 5,5, né? Isso. Dá quanto? 5,10, né? Isso. Então qual que é a letra? É a letra C, né? Isso, letra C. Pode ir para 27? Pode. Beleza. Aplica-se uma DDP de 100 volts nas extremidades de um fio de 20 metros de comprimento e secção circular de 2 milímetros quadrados, beleza? A área. Isso, a área. Sabendo que a resistência do fio é de 10, calcule o valor da resistividade, beleza? Então eu sei que a resistência vai ser ρ comprimento pela área, correto? Beleza? Ele tá querendo achar isso aqui, ó, o ρ, beleza? Boa. Então como que eu faço? Multiplico S por R e divido pelo L, certo? Você captou a ideia? Como é que é? É você multiplicar o S da área, peso R, dividir, e aqui tá multiplicando, passa dividindo, ficando dessa forma aqui, ó. Eu quero achar o ρ, correto? R vezes L é R vezes S, perdão. R vezes S dividido pelo valor de L, que ele passou aqui para baixo, correto? Então, Então no fica caso, assim. a gente vai dividir, é 10 vezes peso S, que é 2. 2, né? Isso, aí então vai ser... Você entendeu essa conta que eu fiz aqui? Ou você quer que eu volte? Não, aí eu entendi aí. Então vamos substituir. Resistência de 10, certo? O valor de S aqui que você tem, que é 2, certo? É 2. Comprimento. Agora o comprimento que é de 20, certinho? E é o L, né? Isso. E quanto que dá? 20 dividido por 20, correto? Quanto que dá? Dá 20, né? Não, 20 dividido por 20. Dá 1? Isso. Muito bem. Então, a resistência aqui no caso É 1 ohms, né? é o ρ, né, no caso. Perdão. O ρ, A resposta A, né? resistividade, isso. Resistividade vai ser 1 ohm milímetro quadrado por metro, No certo? caso, nessa fórmula aí, a gente não utiliza o V lá, né? O 100 V. O Não 100 V. precisa. Às vezes ele coloca isso aqui só para Confundir a... ilustrar mesmo. Aí fica uma coisa sem sentido. Só se ele, por exemplo, aqui falasse aqui, e quanto que seria a corrente nesse caso? Vamos supor que ele peça aqui, a corrente. Então, V igual a RI, aplicando a primeira lei de Ohm, correto? Não sei. Quanto que é o V aqui? 100, né? E a resistência? 10. Isso. E o I, beleza? Então, 0 com 0. Então, quanto que vale o I? Claro, 10. 10 amperes, beleza? Mas aqui você acertou, dá 1, beleza? Beleza. Pode ir para a próxima? Pode. Beleza. Essa aqui, nós vamos utilizar a lei de Kirchhoff. Isso. Para achar essa... Essa daí tá com 3 fontes, né? Isso, de 3 fontes. Então, eu sei que aqui em cima vai ser mais, aqui menos, correto? Isso. Aqui Mais. mais, aqui, opa, Entrada e saída da fonte, né? isso. E aqui menos. Aqui mais e aqui menos, A certo? gente, a gente fez isso aí presencial sábado, sobre essa... É. Então pode mandar a teoria aí, né? Então, beleza. Aí ele pede o seguinte: no circuito dado, os geradores são ideais, ou seja, funcionam e não há perda de energia. A DDP entre os pontos A e B é... Aí, quais são as duas leis de Kirchhoff que nós temos? Nós temos a lei dos nós, né? Que nó é o somatório das correntes que entra. E sai, né? Isso. Que o somatório delas vai ter que ser igual a
Zero, correto? Ok. E nós temos a lei das tensões ou a lei das malhas. Que das tensões. Que a tensão que entra é igual a tensão que sai, correto? Uhum. Então, o que você me sugere fazer aqui? Lei dos nós ou lei das malhas? Aí é lei dos nós, né? Isso mesmo. Então, eu vou falar que tem aqui uma corrente I1, certo? Sim. E um. Aqui eu vou chegar nesse nó aqui em A, correto? Vai Sim. descer uma corrente para cá, I2. Uhum. E vai descer uma para cá, corrente E 3. I3. Beleza? Beleza. Então, eu sei que I1 vai ser igual a I2 mais I3, certo? Certo. Muito bem. Então, quem adota o ponto somos nós. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de VA, tensão, correto? E vou fazer assim, aqui o polo positivo, a ponta da seta vai ser tensão positiva e atrás vai ser negativa, correto? Então, como que ficaria? Em 1, VA menos o quê? Menos Menos 12. 12. Isso. Dividido por? 3. Isso. É só lembrar da lei de Ohm, correto? Então é a somatória das correntes. Então você vai pegar a tensão dividindo pela resistência, correto? Então vamos lá. E 2. Aqui eu tenho o quê? 12 positivo, certo? Menos o quê? Menos VA, certinho? Dividido por? 3. Isso. Muito bem. Mais. Aqui. E 3. Eu pego aqui 12, certo? Sim. Menos VA. Certinho? Dividido por 3. 3. Certo? Beleza. Eu tenho 3 em No caso quilo, aí, para né? descobrir o que a corrente é Ele quer saber a tensão. a tensão de cada resistor. Aqui, não, a DDP aqui, ó. A DDP entre os pontos A e B, correto? A e B, beleza? Então, eu vou fazer assim, ó. É uma fração, não é? Aqui, uma equação. Sim. O 3 tem em todos os lugares aqui, nos denominadores, correto? Eu Sim. posso fazer assim? Posso, não posso? Olha. Então, fica VA menos 12 igual a 12 menos VA mais 12 menos VA. Certo? Isso. Beleza. Então, agora eu vou fazer as associações. Eu tenho aqui VA menos 12. Agora, 12 mais 12, 24, correto? Sim. Menos VA com menos VA, menos 2VA, correto? Sim. Eu quero deixar apenas um lado positivo. Então, eu vou pegar aqui menos 2VA e vou jogar para o outro lado. E fica positivo, correto? Sim. VA mais 2VA é igual 24 mais 12, certo? Esse 12 aqui está negativo, passa para o outro lado positivo. Certinho? Então, VA com mais 2VA, 3VA, correto? Sim. Beleza. 24 com mais, com mais 12 dá 36, correto? 24 mais 12. 36. Certo? Então, VA vai ser... O VA, ele tá considerando o quê, né?
O VA aqui é o nó que você está pegando e você quer achar a tensão nesse ramo aqui, ó. Que ele pede, certo? Sei. Que ele pede aqui, a DDP entre os pontos A e B, correto? Entre Certo. A e B, beleza? Eu chamei aqui de VA, beleza? Você entendeu ou quer que eu repita? Tô entendendo. Se você não entendeu, você pode me falar, beleza? Beleza. Então vamos lá. VA vai ser 36 dividido por 3, correto? Correto. Então, o VA aqui, nesse caso, que vai ser a tensão entre A e B, vai ser igual a quê? 36 dividido por 3, 12 volts. Certo? Vou fazer esse trem direito aqui, meu Deus. Igual a 12 volts. Beleza? 36 dividido para 3. Isso. Você entendeu essa parte? Entendi. Se você tiver alguma dúvida, a gente volta. Não, tá tranquilo. Beleza? Então essa parte aqui você utilizou a lei dos nós. Beleza? Podemos ir para a próxima? Pode. Beleza. Eu vou deixar o método de Maxwell para frente, tá bom? Ok. Beleza. Eu tenho essa questão do ITA aqui. Ele pede, no final, para saber qual que é a corrente que vai passar aqui nesse resistor aqui de 12, tá? Aqui, ó. Um técnico deseja medir a corrente que passa pelo resistor de 12, de acordo com a figura, beleza? Então, o que você me sugere fazer? Eu tô pensando em fazer pela lei das malhas. Pode ser? Pode ser. Eu sei que tem uma corrente aqui, chamada de I1. E eu vou fazer uma corrente aqui, chamada de I2. Certo? É. Tá captando a ideia? Tô. Então, beleza. Eu sempre começo pela resistência para não errar. Então, eu vou chamar aqui de malha 1 e aqui de malha 2. Certinho? Certo. Então, eu vou começar pela malha 1. Pronto. Malha 1. Vou fazer um negócio aqui melhorzinho aqui, peraí. Malha 1. Beleza. Vamos lá. Começa por aqui, tem um resistor. Então fica 4 e 1, certo? Beleza? Beleza. Mas ele não é mais, né? Como? Mais 4, isso aqui não nada a ver. Isso, eu tô deixando aqui positivo, ó, não tem nenhum negativo. E eu aqui, a lei das malhas tem o seguinte, às vezes o livro fala, adote o sentido horário ou sentido anti-horário. Não, você pode adotar o sentido que você quiser. Se a corrente der negativa, é o sinal que a corrente está indo para um outro sentido do que você adotou, correto? Aí só é... É, só isso. A definição é só essa. Pode continuar? Pode. Então aqui nós temos 2. Com a malha que eu estou analisando, A1, certo? Mais 2. E eu vou pegar a diferença entre I1 menos I2, certo? Certinho? Aqui é mais, aqui é menos, certo? Essa corrente vai tocar em mais 12, correto? Isso. E vai subir aqui para 24, negativo, né? Menos 24, correto? Isso. Igual a 0. Certinho? Que eu cheguei aqui nesse nó aqui onde que eu saí. No caso, o resistor ele não coloca o positivo e negativo para a gente identificar que está entrando positivo e saindo negativo? Não, aí no caso é sempre positivo. Só lembrar da lei de Ohm. V igual a RI, correto? Essa aqui é a lei das malhas. Então, é o somatório de todas as tensões. Beleza? Tá. Se porventura isso acontecer, aí o exercício ele tem que te informar, por exemplo, que aqui é um potenciômetro. Certo? E aí
ele fala que aqui pode ser menos 12. Aí ele tem que te informar. Não é você que tem que saber, tá certo? Aí é o exercício que tem que te informar. Tá ok? Beleza. Então, eu vou mexer nessa estrutura dessa equação aqui. Eu tenho 4 e 1, mais 2 e 1 fica 6 e 1, correto? 6 e 1. Aqui, 2 menos 2 e 2 fica menos... Vou fazer aqui direito. Fica menos 2 e 2, certo? Aqui, ó, 2 vezes menos e 2, menos 2 e 2, certo? Aqui, 12 menos 24 dá menos 12, correto? É. Eu vou passar para o outro lado positivo. Beleza? Beleza. Certinho. Agora vamos para a malha 2. Malha 2, correto? Essa malha aqui que eu vou analisar, certinho? Certinho. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui do 12. 12 e 2. Certo? A corrente vai subir aqui pelo menos 12, certo? Menos 12. E vai vir aqui 2 e 2 menos e 1, correto? Certo? Certo. E volta no 12 igual a 0, certo? Essa parte você pegou ou tá em dúvida? Não peguei. Você pegou ou não pegou? Peguei. É. Então deixa eu só mexer aqui. Só melhorar aqui. Só tô com uma dúvida aqui nesse I menos I2, entendeu? Aonde que você tá em dúvida? Nesse I1 menos I2, Ah, sim. como que já tem a referência do 4 e 1 e E do 12? do 2 e 1, entendeu? Ah, sim. E tá É porque... acrescentando entre parênteses aí I1 e menos I2. Tá. Eu vou voltar então aqui de novo, tá bom? Aqui é 12. Deixa eu melhorar isso aqui. Mais 12. O que eu estou analisando? Eu estou analisando por partes, certo? Por malhas. Eu sei. Então, qual que é a malha que eu estou analisando aqui agora? A malha, a primeira é a I1, né? Isso. Então, sempre tem que ser a corrente dessa malha menos a corrente da segunda. Ou seja, a corrente primária que está passando nessa malha, porque está dividindo o resistor, certo? A atuação do resistor, pela malha secundária, correto? Então, por isso fica 2 e 1 menos e 2, certo? Tem uma corrente aqui, que vai ser a diferença entre I1 menos I2, certinho? Certo. Beleza. Agora aqui, vou fazer aqui de novo. Nessa segunda malha, eu vou começar daqui, desse 12, certo? Então fica 12 e 2. A corrente vai vir e vai tocar onde? Mais ou menos 12. Menos 12. Isso, menos 12. E vai subir e vai ser aqui, mais 2. E como vai ficar aqui? Você está analisando a malha 2. I2 menos I1, né? Isso mesmo. I2 menos I1. Por quê? Porque a malha que você adotou agora, que você está pegando, é essa malha. Essa aqui é a malha principal, a primária. É a malha 2. Então fica, a diferença vai ser I2 menos I1, correto? Você entendeu? Entendi. E voltando ao mesmo resistor, vai igual a zero, beleza? Certinho. Então, vamos fazer essas contas aqui. Eu tenho 12, deixa eu mexer aqui mais acima. Fica 12 e 2, certo? Menos 12.
E aí fica mais 2 e 2, certo? Menos 2 e 1, correto? Você entendeu? Entendi. Então fica 12 e 2 com mais 2 e 2, 14 e 2, certo? Aqui está menos, eu vou passar aqui, continuando, né? 2 e 1, menos 2 e 1. E o 12 está aqui negativo, ele passa para o outro lado, o quê? Positivo, certo? Positivo. Certo, beleza. O que eu vou fazer? Você está vendo que aqui o I1 está positivo? Aqui, ó. A referência que o I1 está positivo? Negativo, né? Não, aqui, nessa aqui, malha 1. Ah, Você está vendo que o I1 aqui está positivo? sim. Então eu posso multiplicar aqui por menos 1 para fazer o I1 ficar positivo igual nessa daqui? Posso. Não pode? Aí Pode. como fica? 2 e 1. Uhum. Estava negativo, menos com menos fica mais. E aqui está mais, fica menos. Menos 14 e 2, certo? Sim. O 12 está positivo, fica negativo, certo? Beleza? Beleza. Beleza. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um sistema 2 por 2. Ou seja, eu vou pegar essa equação aqui, 6 e 1, menos 2 e 2, igual a 12, certo? E aqui eu tenho 2 e 1, menos 14 e 2, certo? Certo. Igual a menos 12. Aí no livro, ele fala para utilizar a regra de Kramer. Eu acho melhor do que usar qualquer outra coisa. E o que consiste a regra de Kramer? É você fazer um sistema, fazer com que ele apareça em equações mais fáceis, em determinantes, correto? Então, como que ficaria aqui, por exemplo? Eu quero calcular a corrente total que passa nesse caso aqui, nessas equações, beleza? Então, como eu faço? A regra de Kramer diz o quê? Que eu vou pegar apenas os coeficientes dessa equação aqui para achar o valor total. Certo? Então, como que a gente faz? Eu pego aqui det, que é o determinante, de I, e substituo apenas os valores, os coeficientes. Qual que é o coeficiente aqui? De 1. 6. Isso. E aqui? De 2. 2. Qual que é o coeficiente aqui? 2. Menos 2, tá? Não Menos esquece do sinal. Isso, não esquece do sinal. Qual que é o coeficiente que eu tenho aqui? De 1, embaixo. 2. Isso. E qual que é o coeficiente que eu tenho aqui? Menos 14, né? Isso. Muito bem. Você sabe resolver determinante? Não. É você pegar a diagonal principal, que é essa daqui, multiplicar e subtrair da diagonal secundária, certo? Então vamos fazer juntos aqui. Esse vai ficar assim, ó. 6 vezes menos 14. Dá 6 vezes. menos... Isso, 6 vezes menos 14. Dá menos 84, certo? É 6 vezes menos 14, é multiplicação. Esse vezes esse. E acompanhando o sinal, certo? 84. Isso, dá menos 84 por causa do 14 aqui, ó. Menos 14, tá? Sempre acompanhando o sinal. Menos 84. Menos o valor da diagonal secundária. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, correto? Certinho? Ou você se perdeu? É 6. 6 vezes menos 14. Sim. Menos Aí, 84. aí menos 84. Isso. Menos a diagonal secundária, que é essa aqui agora, ó, que eu vou até mudar a cor.
Diagonal secundária é essa daqui, ó. Aí 2 vezes menos 2, né? Isso, É igual a 4. isso. Aí menos 4, ó. Menos 4. Isso, não esquece do sinal. Menos 2 com mais 2, correto? Hum. Então fica menos 84. Menos com menos. Mais, né? Isso. Então quanto daqui? Menos 84 com 4 dá menos. 88, né? Não, menos 80. Menos 80, né? Isso, é pegar quando é sinais diferentes, subtrai e pega o valor do maior, correto? Nesse caso aqui, qual que é o maior? É 84. 84, isso. Então fica menos 80. Agora, ao pulo do gato. Qual que você quer calcular? I2 ou I1? I1, né? I1? Então, olha como que eu vou fazer. Você viu que para calcular a corrente que atravessa esse circuito total, eu fiz o determinante dessa forma aqui, correto? Diagonal principal menos a diagonal secundária, certo? Você quer I1, né? Então você vai fazer assim, ó. Determinante de I1 vai ser igual. No lugar desses coeficientes de 1, você vai substituir pela igualdade que está aqui. Aqui é 6, né? 6 e 1, correto? Qual que é a igualdade que está acompanhando aqui? É 12. Então vem aqui e coloca 12. Como você quer calcular I1, então o I2 permanece a mesma coisa. Quanto que é o coeficiente aqui de I2? Menos 2. Isso. Menos 2. Aqui, o I1. Você quer calcular I1. Qual que é o valor que você substitui? 12. Menos 12. Menos 12. Não esquece do sinal, tá? Porque senão você erra. E aqui, qual que é o coeficiente de 2 aqui? Você vai permanecer? 14, né? Isso mesmo. Certo? Agora, é diagonal principal. Essa aqui. Quanto que é? 12 vezes menos 14. 12 menos Vezes 14. Dá menos 168, certo? 168, né? Isso. E aqui tem um menos 14, fica menos 168, tá? Menos 168. Menos, agora, a diagonal secundária. A diagonal secundária é essa aqui, ó. 2 e menos 12. Quanto que é 2 vezes menos 12? Menos 24, certo? Não, 24, né? Menos Porque 24. é menos 12 e aqui é menos 2. Menos com menos, mais. Multiplicação. Então dá 24, correto? Então fica o determinante de 1 é igual a menos 168 menos 24. Dá quanto? Só somar. Como é que é? Menos 44? Isso, só somar. Menos com menos vai ficar menos e somar essas duas. Quanto que dá? É menos 144. Não. Menos com menos é o seguinte. Sinais iguais, soma e pega o valor do maior. Quanto que é 168 mais 24? 68. Dá 216. Como é que é? Não, 168 mais 24. Mais 24. Isso, 168 mais 24. Dá 192. Isso, 192. E qual que é o valor maior aqui? É o 168 ou o 24? 168. Isso, então fica menos 168. Agora, para você achar o I1 que você quer, é você pegar o determinante que você achou de I1, det de I1, dividido pelo det de I, que é esse aqui que você achou o total. Então, é igual a menos 192 dividido por menos 80, correto? Menos 80. Isso. Agora dividir 192 por 80. Dividir. Isso, 192 por 80, dá quanto? Dá 2,4.
corrente 1 aqui é quanto? 192 dividido por 80 dá 2,4. Isso. E qual que é a corrente que dá aqui? Dá quantos? E 1? 2,4 amperes, né? Isso, justamente. Agora você fala assim, mas como que eu posso saber a corrente I2? É só você substituir numa dessas equações que você achou aqui do sistema. Um dessas duas aqui, qual que você quer? A de primeiro ou a de baixo? De baixo, vamos lá. De baixo, então fica aqui, ó, 2. Quanto que é o I1? 2,4. Isso. Menos 14. I2 igual a menos 12, certo? Quanto que dá 2 vezes 2,4? Faz aí. 2 vezes 2 0,4. dá 4,8. Isso, 4,8. Menos 14 e 2. Menos 12, certo? Aqui o 4,8 está positivo, ele passa para o outro lado negativo, certo? Então fica 12 mais 4,8. Dá quanto? 12, Mais 4,8. 16,8. Isso. Aí o 12 é o maior, né? O sinal dele. Então fica menos 16,8, né? Então o I2 vai ser o quê? 16,8 dividido por 14. Dá quanto? Dá 1,2. 1,2. Então qual que é a corrente que passa pelo resistor de 12 aqui? 1,2. Amperes. Bonita questão, né? Isso tudo aí para chegar aí, hein? É verdade. Agora, se você fosse fazer pela lei dos nós e pela lei das tensões, você ia demorar um pouquinho mais, viu? Né? Mas uma coisa, essa aqui que é a regra de Kramer, vou até colocar aqui, que tem no livro aí de vocês. Eu tenho que ser justo com ela. Por quê? Ela é demorada? Demora. Exige mais conta? Exige, mas ela é mais segura. Olha para você ver. Aqui você pegou menos 192, correto? E dividiu por menos 80, correto? Menos com menos, mais. Então Deus já deu um valor positivo. Aqui, menos 16,8 dividido por menos 14. Menos com menos, mais, tá? Uma corrente positiva, correto? Do que você mexer nesse sistema aqui, por exemplo. Eu tenho que eliminar uma dessas aqui. Eu posso multiplicar aqui por menos 6 e aqui por mais 2. Aí você vai cancelando e tal, até você chegar naquilo lá e pode ser que a corrente venha com um sinal ou negativo ou com um valor alterado. Agora, pela regra de Kramer, sai certinho, beleza? Você entendeu? Deu para entender. Não, se você quiser, eu volto de novo. Deu para Você quer... entender? Você entendeu? Entendi. E nunca se esqueça, quando você for fazer o determinante, não esquece do sinal e é a diagonal principal menos a diagonal secundária, correto? Se você quiser depois tirar uma foto, pode tirar uma foto aqui e aí você tenta fazer sozinho, tá bom? Ok. Você tirou a foto aí? Isso é bom ficar gravado também lá no ALA, Sim, né? isso. Vai ficar gravado. Talvez você não esteja tendo possibilidade de mexer, então tá gravado lá também, tá bom? Ok. Vamos pro próximo? Vamos. Eu vou fazer esse aqui também. E aí eu deixo esse aqui para uma outra aula, beleza? Tá bom. Então eu tenho um circuito aqui, certinho? E eu tenho aqui uma fonte de 2, positivo em cima, negativo embaixo, positivo em cima, negativo embaixo. Para assimilar melhor o conteúdo, eu vou fazer pelo método de Maxwell, correto? Que é a lei das malhas, beleza? Eu tenho uma corrente aqui I1 e tenho aqui uma corrente I2 circulando aqui. Eu vou adotar o sentido anti-horário, certo? Então, beleza. Eu vou começar pela resistência. Eu começo pela resistência porque aí eu não
erro. Aqui eu tenho a malha 1 e aqui eu tenho a malha 2. Agora, por favor. Então eu vou chamar aqui malha 1, certo? E aí, tá de boa aí? Tranquilo. Então aqui, malha 1, malha 2. Então vamos lá, malha 1. Vou pegar pelo resistor aqui, 3 e 1. Aqui, qual que é a malha que eu estou analisando? A1, certo? Então vai ficar o quê? O valor da resistência, 1. E a diferença de correntes, qual que vai ficar? I1 menos I2, certo? Certo. Beleza. Tá circulando, ela vai chegar aqui no menos 5, Menos correto? 5. Isso. Igual a 0, correto? Isso. Eu cheguei aqui e fiz o caminho certo dela. Aqui, eu vou pegar agora aqui a malha 2. Malha 2. Isso. Então eu vou começar aqui de cima, de 4, tá bom? 4 e 2. Aí nesse circuito aí, pra gente determinar o quê? Aqui é pedir para eu determinar essa tensão aqui, ó. No resistor em 1, tá bom? De 1 ohm. Então eu vou pegar aqui 4 e 2. Aqui vai tocar no mais 2, certo? Tensão, você tá acompanhando? Mais 2. Tô. E a corrente vai circular aqui e vai chegar mais... Porque tem V2 e V2. É V2 a V2. No Não, caso, V2 aqui V2. é a segunda tensão, né? Aqui é a segunda fonte de tensão. E ela vale 2 volts, entendeu? Ah, tá. Tá bom? Então, É o beleza. som chegando. Eu tô contigo nessa, beleza? Muita força nessa hora. Então, 4 e 2, mais 2, né? E aqui ele vai fazer o circuito, o caminho aqui de 1. Aí como que vai ficar aqui? Aqui, ó. A corrente vai subir aqui, ó, e 2. Como que vai ficar aqui? Essa corrente. E 2 menos em 1. Isso, justamente. Pegou muito bem. 2 menos 1. E fecha aqui em cima, certo? É. Beleza. Igual a 0. Muito bem. Então, vou pegar agora essas equações e vou trabalhar nelas. Eu tenho aqui, nessa primeira, 3 e 1, certo? E 1 menos I2. Está multiplicando por 1, sai a mesma coisa. I1 menos I2. O 5 está aqui negativo, ele passa para o outro lado positivo, correto? Beleza. Então tem aqui 3 e 1 com mais I1, 4 e 1, correto? Menos I2 igual a 5, beleza? Primeira equação. No caso, está fazendo sobre A malha 1. a malha Isso. 1. Isso, a equação que eu tô arrumando. Eu tô arrumando a malha 1, tá bom? Ah, que é o R1 e o R3, o R3, né? Isso. Isso. Então, agora eu vou arrumar a malha 2, correto? Então eu tenho 4 e 2. Deixa eu mexer nisso aqui, gente. Vamos fazer melhorzinho aqui. 4 e 2, certo? O mais 2. Aqui está multiplicando por 1, sai a mesma coisa, certo? Fica I2 menos I1, correto? Correto. Igual a 0. Aqui o 2 está positivo, ele vai para o outro lado negativo, correto? E aqui eu vou pegar 4 mais 1. 4 mais 1, 5. 5 e 2, isso mesmo. Menos I1. E o 2 está aqui positivo, ele vai para o outro lado. Negativo, que é a fonte, Isso. né? Isso. Aí, o que eu usei a tática aqui? Aqui de cima, o I1 está positivo, certo? Aqui embaixo ele está negativo, certo? Certo. Então eu vou multiplicar por menos 1 tudo, tá bom? Para quê? I1 menos 5 e 2
igual a 2, correto? Por quê? Eu quero deixar o primeiro termo positivo, tá bom? Nas duas malhas. Então, eu cheguei nesse seguinte sistema. 4 e 1 menos e 2 é igual a 5. Agora eu vou colocar isso aqui embaixo, certo? E 1 menos 5 e 2 é igual a 2, correto? Eu vou fazer pela regra de Cram, pode ser? Pode. Então, beleza. Então, vou determinar a corrente total desse circuito. Então, o que eu pego? Eu pego somente os coeficientes que tem a corrente, beleza? E coloco um determinante embaixo. 4 menos 1, por causa desse i aqui, ó, menos, certo? Aqui embaixo, qual que é o coeficiente aqui? É e 1, né? Não, o coeficiente aqui é 1, certo? Sim. Então, coloca aqui embaixo. E qual que é o coeficiente aqui? Menos 5, né? Isso mesmo. Muito bem. Então, vou pegar a diagonal principal e vou multiplicar, correto? 4 vezes menos 5 dá quanto? 4 vezes menos 5 Aham, dá 20, né? isso. Só que qual que é o valor maior? O maior é o menos, né? Isso. Agora menos a diagonal secundária, que é essa aqui. Menos 1, né? Isso. Aí fica. Deixa eu pegar a mesma cor aqui. Fica igualzinho. Então fica menos 1 com 1 dá menos 1. Isso, menos 1. Então fica menos 20. Menos com menos? Mais, né? Isso. Quanto que dá esse valor aqui? É 21, né? Não, Menos 1, né? Então dá 19, né? isso. E qual que é o valor do maior? O 20 ou do 1? O 20, né? Então fica menos. Menos 19. Isso. Aí você quer calcular aí 2 ou quer calcular... No caso, se o 1 fosse mais do que o 20, no caso ia ser mais o valor que está, no caso, Isso, mais um exemplo, né? isso. Aí você pega Mas, sempre assim, quando tiver menos com mais, subtrai e pega o valor do maior sinal. não, assim não, né? Tá ok? É isso. Aí eu te pergunto, você quer calcular aí 2 ou quer calcular aí 1? Vamos para I2 agora. Então eu vou pegar aqui, ó, I2, certo? Então, no lugar desse determinante, eu vou calcular aqui determinante de I2. Beleza? Que você quer? Pode ser qualquer um. Então, no lugar de I2, eu vou substituir pela igualdade que está nesse sistema. Então, aqui eu vou fazer tudo normal. Aqui eu tenho 4, certo? No caso, Aqui no... pode falar. não, é só agora que eu vi aqui, mas pode continuar. Tá. E no lugar do I2 eu vou substituir por quê? Por 5, certo? O 5. Isso, corresponde à igualdade do sistema. Aqui embaixo eu tenho 1, que acompanha o I1. E no lugar do menos 5, o que eu coloco? Do menos 5, O que eu coloco no lugar do menos 5? menos 2, né? Não, 2. 2, na verdade. Quando tiver menos, mesmo que tiver o sinal aqui, você sempre coloca o valor da igualdade aqui. Se aqui for 2, você coloca 2 aqui. Se tiver menos 2, você coloca menos 2 aqui. Então aqui é 2, certo? Beleza? Então, vou multiplicar aqui a diagonal principal. 2 vezes 4 dá quanto? 2 vezes 4 dá 8. Isso. Menos. Quanto que dá 5 vezes 1? 6. Não, 5 vezes 1. 5 vezes 1? Isso. Não. 5 vezes 1 dá 5 ou 1. Não, dá 5. Beleza? Beleza. Então fica 8 menos 5 dá 3. isso. Então, como que eu calculo I2? Vai ser o determinante do que você achou de I2 dividido pelo determinante total que você achou aqui embaixo.
det de I. Certo? Beleza. Aguenta firme aí. Qual que é o determinante de 2 que você achou? 3. Uhum. E qual que é o det que você achou aqui embaixo? Menos 9. Não, 19. isso. Agora faz esse valor para mim. 3 dividido por 19. 3 dividido. Dá 0,15. Isso. Então aqui é o menos, né? Mais com menos dá menos 0,15 amperes, certo? Esse é o valor de 2. Agora, você quer substituir na de baixo ou na de cima a equação para achar o I1? Aqui, nesse sistema aqui, qual que você quer? Na de baixo ou na de cima? Vamos na de cima. Então vamos lá, 4 I1, certo? Menos 0,15, que você achou, não esquece do sinal. O sinal faz... Beleza? Beleza. 4 e 1. Menos com menos. Mais. Igual a 5, beleza? Agora faz aí para mim. 5 menos 0,15. 5 menos 0,15. Calma aí. 5 Menos 0,15. Dá 4,85. 4,85, certo? Certo. Então, em 1 vai ser o quê? 4,85 dividido por 4. Certo? Dá quanto aí? Como é que é? 4,85 dividido por 4. Dá 1,21. 1,21. Certo? Beleza. Então, eu quero achar a tensão que está no resistor R3, certo? R3. Então, como é que eu sei? Eu posso falar que nesse resistor é I1 menos I2? Posso ou não posso? Pode. Por quê? A corrente maior aqui está na primeira malha, menos da segunda, que nem a gente fez aqui nessas duas equações, correto? Sei. Então, quanto que vai ser? Então, atenção, nesse caso, é só você utilizar a lei de Ohm. R, que é igual a 1, certo? Que é a resistência. E vezes a diferença das duas correntes. I1 menos I2, certinho? Então, a resistência, vou ter que colocar resistência em R3. 1. Quanto que é o valor de 1? Aqui, ó. 1,21. Isso, muito bem. Menos com menos, mais 0,15, certo? Quanto que dá esse somatório? É 0,21, né? Mais 0,15. Dá 1,36. 33? 36. 36? É. Ou seja, aproximadamente aquilo que o voltímetro achou aqui em cima, certo? Beleza? Geralmente, quando esses valores assim vêm, é porque, por exemplo, 3 dividido por 19, menos 19, dá esse valor, aí a pessoa arredonda para cima. Pode pôr 0,2 aqui, menos 0,2. Mas, geralmente, a tensão aqui vai ser igual ao que? Aproximadamente 1,3 volts, certo? Aproximadamente esse valor aqui, que a gente achou aqui em cima. Certinho? Certo. E aí, gostou da aula? Não, foi excelente. Espero que tenha gostado mesmo, porque eu peguei umas coisas bem de alto nível mesmo, pra vocês já ir matando aí, viu? Peguei umas questões... Pois não. Me tira uma dúvida aí, sobre as atividades que foi passado lá, a planilha, como é que vai ficar agora? Eu conversei com o meu gestor, aí o que vai acontecer? Eu vou prorrogar o prazo, tá?
Não precisa se preocupar, pode entregar atrasado mesmo, quem estiver entregando. Hum. Porque o outro rapaz que estava no meu lugar, ele não tinha corrigido. E isso aconteceu um problema com as outras turmas que eu estava pegando. Que ele estava dando nota máxima para quem não estava fazendo nada e nota mínima para quem estava fazendo tudo. Então ele estava trocando as bolas. Então, com a questão das atividades, eu vou prorrogar o prazo, não precisa se preocupar. E como eu estou substituindo ele, entrei a semana passada, sexta-feira, então eu vou fazer o seguinte: quando eu receber o meu link e minhas outras atribuições aqui, eu vou passar uma outra planilha e vou modificar totalmente as datas lá, beleza? Beleza. E aí, quando surgir a outra web aula, eu vou avisar para vocês para que a gente já, depois disso aqui, a gente faça mais uns 2 ou 3 exercícios, né? Tem esse exercício aqui que eu quero fazer, e esse outro aqui é um outro parecido de circuito CC, para a gente já ir para circuito CA, beleza? Beleza. Beleza. Espero que você tenha entendido. E aí, o que eu vou fazer em circuito CA? Quando eu começar a circuito CA, Como é muita atividade, uma diferente da outra, às vezes a gente não consegue memorizar tudo, né? Mas é bom você pegar e aprender, tá? Não, Memorize que não memorize, mas faça a atividade da aprender. melhor forma possível. Tranquilo. Tá bom. Beleza. Eu vou prorrogar os prazos, tá bom? E aí não precisa preocupar com a questão da nota, não. Tranquilo. Tá bom? Beleza. Então eu vou aqui para a gravação.